Aulas do dia 17 de março de 2022, Literatura Brasileira 3, Poesia no século XX, e agora especialmente a partir da segunda metade, porque a geração de 45 começou em 45, mas evoluiu para a segunda metade do século XX. Depois nós vamos ter as tendências contemporâneas e essa literatura do século XXI, né? Boa noite a todos e todas. Com a palavra, o primeiro grupo para o trabalho. Olá, boa noite a todos. Nosso grupo falará sobre o intimismo, né, e a xenofobia na literatura brasileira na geração de 45, da segunda metade do modernismo. Nosso grupo é composto pela Andressa Emanuele, pela Marise Silva e por mim, Valdivino Júnior. Então, primeiro a gente vai conceituar o que é xenofobia, tá? Nós escolhemos uma forma de conceito sobre a palavra mesmo, a sintaxe da palavra, a formação sintática dela, né, como que ela é formada. Então, a palavra xenofobia, ela é uma palavra grega, tá? Ela tem duas palavras gregas, que é a forma que é xenos, que refere-se a medo ou a aversão, e phobos, que é estranho ou estrangeiro, né? Então, resumidamente, a xenofobia é o medo ou o preconceito contra pessoas que não são daquela localidade, o que pode referir-se a um país ou a um estado, certo? Então é preconceito com pessoas de outras culturas ou outras nacionalidades, tá? Claro, professor, pode falar. Tá desligado o microfone. Júnior, vocês não trocaram o significado aqui, não? Por quê? Xenos e phobos. Assim, só trocar de lugar? Acho que eu não sei, eu não conheço. Porque, assim, na pesquisa que a gente fez estava assim. Na página estava desse jeito. Pode continuar. Depois a gente vê direitinho, tá? É por causa de fobia, né? Ok, tirando essa... Sim. É verdade. Faz sentido, total sentido. Mas, então, vamos continuar tirando essa ressalva, depois a gente vê e conceitua isso aí, essa questão sintática. Então, o medo ou a aversão a outras nacionalidades ou estados, tá? Então, pode-se identificar xenofobia entre pessoas de um país que desenvolve aversão a imigrantes de outros países, ou até mesmo dentro de um próprio país que tem um grande fluxo de pessoas que vão de um estado para outro, né? No Brasil, a gente vive muito isso porque nós vivemos em um país de tamanho continental. Então, muitas pessoas do Nordeste vêm para o Sudeste, muitas pessoas do Sul vão para o Nordeste, e há essa migração dentro do próprio país. E como eu já disse que se trata de um país de tamanho continental, há diversas culturas dentro do nosso próprio país. Então, esse conceito de xenofobia também se encaixa para o Brasil, né? A cultura nordestina, ela muitas vezes ela é tratada com um sentido de inferioridade por pessoas do Nordeste ou do Sudeste. E diversas outras culturas são levadas de uma forma preconceituosa, né? E também isso acontece muito na Europa, pelo que eu estudei, sobre as pessoas muçulmanas que vão para a Europa, né? E elas sofrem muito preconceito por serem muçulmanas, né? Então, isso eu explico um pouco o conceito de xenofobia, que é essa aversão a outras culturas, né, que não é a sua. Pode passar, Andressa, por favor. Então, aí agora eu vou falar um pouco sobre o movimento intimista brasileiro. Aí eu coloquei um pequeno resumo sobre o que seria esse movimento intimista, né? A prosa intimista, ou a prosa de sondagem psicológica, é um estilo literário em que as emoções e sentimentos do escritor e dos personagens são refletidos na escrita.
Ou seja, essa prosa intimista, ela tem como objetivo, assim, ela tem em seu interior esse objetivo mais intimista, mais ligado ao psicológico dos personagens. Ela também segue um tempo mais psicológico, não um tempo exatamente cronológico da história, mas o tempo que o personagem vai recordando, ele vai recapitulando que os acontecimentos da história. Então é um tempo mais psicológico, tá? Ele não se preocupa também muito com o lado, com a aparência física dos personagens, aquela descrição. Claro que há descrição, mas ele não está preocupado da descrição física dos personagens, da aparência, mas da descrição psicológica, para dar profundidade. Então, ele vai levar em conta isso. Ela é baseada nas ideias de psicanalistas de Freud e outras tendências que surgiram na psicologia do século XX. Além das crônicas e contos, a prosa modernista no Brasil abrange as diversas tendências intimista, urbana, regionalista e social e política. Então é isso, ela vai levar essas mazelas, entre aspas, da sociedade para dentro dos contos e das crônicas, fazendo com que seja um pouco mais profunda a compreensão. Diferente de outras escolas literárias de outros momentos, né? E a escrita modernista de prosa intimista, ela tem como grande destaque uma autora que nós estudamos recentemente e que foi inclusive o meu grupo que apresentou um seminário sobre ela, que é a Clarice Lispector, aqui no Brasil. Ela tem grande relevância quando se trata desse tipo de escrita um pouco mais intimista. Um pouco mais à frente eu vou mostrar um trecho de Macabeia que eu separei para que a gente possa analisar a escrita de Clarice Lispector, levando em conta essa escrita mais intimista. Então, nessa fase, diferente de outros modernistas, já se encontra aspectos do pós-modernismo, né, que é, assim, essa geração de 45. Pode passar, Andrés, por favor. Então, aí aqui eu trouxe separadinho algumas características da prosa intimista, tá? Que é uma linguagem coloquial ou informal, ou seja, ela vai levar em conta a linguagem que o povo fala para que haja uma maior interação com o leitor. Análise psicológica dos personagens, tá? Experiência pessoal e interior, foco no inconsciente e fluxo de consciência, fantasias e sonhos, né? O universo onírico, conflitos interiores introspectivos, multiplicidade de interpretações, tendências pós-modernistas. Então, se nós formos analisar esses pontos aqui, quando a gente estava escrevendo o trabalho, a gente fez outra relação com a obra mesmo que nós acabamos de ler, que foi A Hora da Estrela. Vários desses pontos estão presentes na Hora da Estrela, né? Que é por exemplo, o segundo ponto, que a análise psicológica dos personagens está presente quando descreve o namorado de Macabeia, né? Como que ele era pilantra, como que ele enganava ela, como que ele manipulava, né? Quando ela perguntava alguma coisa para ele, não me pergunte isso não é coisa de moça direita saber, né? Essa é a análise psicológica dele também. E vários outros pontos. Então, a gente entende através desses pontos o que é essa prosa modernista. Pode passar, Andressa, por favor. Então, aí é o trecho que eu disse que a gente ia trazer, tá? Que é da Hora da Estrela. Eu vou ler para vocês para que a gente possa identificar os pontos que eu acabei de listar ali, tá? Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro: quanto ao futuro, terá tido ela saudade do futuro? Quanto ao futuro, terá tido ela saudade do futuro? Ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim. Nesta hora exata, Macabeia sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo. Vomitar algo luminoso, estrela de 1000 pontas. O que é que estou vendo agora? O que é que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo,
Enfim, o âmago tocando no âmago. Vitória. E então súbito grito extorturado de uma gaivota. De repente, a águia voraz, erguendo para os altos ares a ovelha tenra, o macio gato, entrelaçando um rato sujo e qualquer. A vida come a vida. Então, nesse ponto, a gente percebe todos, né, nessa passagem, a gente percebe vários daqueles aspectos. Volta o slide, por favor, Andrés. Vários desses aspectos que eu acabei de dizer. Né? Apesar de não ter essa linguagem tão coloquial como tá o primeiro tópico, vários dos outros pontos aparecem ali, tá? Pela minha análise, experiência pessoal e interior. Tem ali a experiência do personagem a respeito do que ele acabara de viver, tá? O fluxo do inconsciente, fluxo de consciência também está presente, tá? Multiplicidade de interpretações e as tendências pós-modernistas por conta do tipo de escrita que foi feito ali naquele trecho. Então, nós separamos esse trecho da Hora da Estrela para a gente exemplificar tudo isso que a gente disse. Pode passar, Andrés. Acabou. Só quanto à linguagem coloquial, aqui no início, é porque na hora de ler você esqueceu, você não viu essa parte. Aí Macabeia disse uma frase, então faz parte disso, né? Tem a ver com essa questão. Boa noite a todos, né? Agora eu vou fazer uma breve biografia sobre os autores, né, da geração de 45, começando por João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele foi um poeta e diplomata brasileiro, autor da obra Morte e Vida Severina, que foi um poema dramático que o consagrou. Ele tornou-se, né, imortal da Academia Brasileira de Letras. João Cabral, ele nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920. Era filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Ele era irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Ele passou a infância, né, entre os engenhos da família nas cidades de São Lourenço da Mata e Moreno. Em 41, João Cabral ele participou do primeiro congresso de poesia do Recife, lendo, né, o opúsculo Considerações sobre o Poeta Dormindo. Em 42, o escritor ele publicou sua primeira coletânea de poemas com o livro Pedra do Sono. Durante os anos de 43 e 44, ele trabalhou no departamento, né, de arregimentação e seleção de pessoal do Rio de Janeiro. E em 45 ele publicou seu segundo livro, que foi O Engenheiro, custeado, né, pelo empresário e pelo poeta Augusto Frederico Schmidt. Ele realizou seu segundo concurso público em 47. Com isso ele ingressou na carreira diplomática, né, passando a viver em várias cidades do mundo, como Barcelona, Londres, Sevilha, Genebra, Berna, Assunção, entre outras. João Cabral de Melo ele foi casado com Estela Maria Barbosa de Oliveira, com quem ele teve 5 filhos. E casou-se também pela segunda vez com a poetista Marli de Oliveira. E em 92 ele começou a sofrer de uma cegueira, que era progressiva, né? E essa doença levou ele à depressão. João Cabral ele veio a falecer no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 99. Foi vítima, né, de um ataque cardíaco. Algumas obras de João Cabral de Melo Neto são Pedras do Sono, de 42, O Engenheiro, de 45, Psicologia da Composição, de 47, Morte e Vida Severina, de 56. As obras literárias de João Cabral de Melo Neto, elas são marcadas, né, pelo uso da metalinguagem. Muitos dos seus trabalhos, eles falam sobre a própria criação literária. Seus poemas também contêm imagens surrealistas e influências da cultura popular. Em termos, né, de formato, João Cabral ele primou pela rigidez formal, com rimas fixas, com ritmos e versos rimados. A nossa próxima autora, que eu vou falar um pouco da biografia dela, é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector ela foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador, né, e com a sua linguagem altamente poética, a sua obra ela se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. O primeiro livro de Clarice foi Perto do Coração Selvagem. Ele recebeu o prêmio Graça Aranha.
Clarice, ela nasceu na aldeia de Tchekchelnik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920, e ela era filha de Pinkos e Maniel Spector. Eles eram um casal, né, de origem judaica que fugiu do país diante da perseguição dos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegar aqui no Brasil, eles fixaram residência em Maceió, em Alagoas, onde morava Zaina, uma irmã de sua mãe, né? Clarice, ela tinha apenas 2 meses de idade e, por iniciativa dos pais, todos eles mudaram de nome. Então, por isso, né, ela foi registrada como Aya Pinkovan Spector e passou a se chamar Clarice. Com 12 anos, ela se mudou com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Lá ela ingressou no colégio Silvio Leite. Era frequentadora assídua da biblioteca. Em 41, Clarice ela ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora da Agência Nacional e depois disso ela passou para o jornal À Noite. E em 1942, ela casou-se com um amigo de turma, Mauri Curgel Valente. E em 44, ela veio a se formar em Direito. Em 44, ela publicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. O romance ele provocou verdadeiro espanto na crítica e no público da época. A sua narrativa quebrou a sequência de começo, meio e fim, assim como a ordem cronológica e funde, né, a prosa e poesia. Em 46, morando em Berna, na Suíça, ela publicou O Lustre. E em 49, ela publicou A Cidade Sitiada. Em 59, Clarice se separou do marido e retornou, né, ao Rio de Janeiro, acompanhada de seus 2 filhos. Logo, ela veio começar a trabalhar no jornal Carreiro da Manhã e assumiu a coluna Correio Feminino. Em 60, ela trabalhou no Diário da Noite como a coluna Só para Mulheres e nesse ano ela lançou Laços de Família, um livro de contos que recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Nesse mesmo ano, né, aconteceu uma tragédia com ela, né? Ela veio dormir com um cigarro aceso e sofreu várias queimaduras no corpo e na mão direita. Nisso ela passou por várias cirurgias e viveu um tempo isolada. No ano seguinte, ela publicou crônicas no Jornal do Brasil. E Clarice passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Ela era considerada, né, uma pessoa difícil. Em 1976, pelo conjunto de sua obra, Clarice ela ganhou o primeiro prêmio do 10º Concurso Literário Nacional de Brasília. Clarice faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 77, né, vítima de um câncer de ovário, um dia antes do seu aniversário. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. Algumas das obras de Clarice Lispector são Perto do Coração Selvagem, que é um romance de 44, A Vida Íntima de Laura, literatura infantil, de 74, A Hora da Estrela, que é um romance, né, de 1977, A Bela e a Fera, contos, de 1978. Nosso próximo autor é Ariano Suassuna. Ele foi um escritor brasileiro que é autor, né, da obra O Alto da Compadecida, que é a sua obra-prima, foi adaptada tanto para a televisão quanto para o cinema. A sua obra ela reúne, além da capacidade imaginativa, os conhecimentos sobre o folclore nordestino. Ariano ele escreveu 15 livros entre romances e poesias e 18 peças de teatro, né? As suas obras Mulher Vestida de Sol, Romance da Pedra e do Reino e O Alto da Compadecida foram transformados em séries e filmes. Em 89, ele foi eleito pela Academia Brasileira de Letras e em 90 ele assumiu a cadeira de número 32. Em 2007, Ariano Suassuna ele assumiu a Secretaria Especial de Cultura, né, do Estado de Pernambuco, convidado por Eduardo Campos. No segundo mandato do governador, Ariano ele passou a integrar então, né, a Assessoria Especial do Governo do Estado. Além de dar aulas e espetáculos, Ariano ele vinha trabalhando na obra O Jumento Sedutor, do qual ele começou a escrever em 81. E ele também fazia as ilustrações do livro e dizia que estava tentando pela primeira vez fundir seu romance com teatro e poesia. Ariano Suassuna ele veio a falecer no Recife no dia 23 de julho de 2014, né, decorrente das complicações de um AVC hemorrágico. Algumas de suas obras são Uma Mulher Vestida de Sol, de 47, Os Homens de Barro, de 49, O Alto da Compadecida, de 55 e O Casamento Suspeito, de 56. Nossa próxima autora é Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora brasileira, romancista e contista, é a grande representante do movimento pós-modernista e ela é membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa.
A estreia, né, oficial de Lígia Fagundes Telles na literatura ocorreu em 44, com o volume de contos Praia Viva. Em 47, né, ela se casou com um dos seus professores, o jurista Godofredo Telles Júnior, com quem ela teve um filho. Lígia, ela seguiu uma contínua produção de contos e romances, entre eles Ciranda de Pedra, de 54, no qual relata a história de um casal que se separa e a caçula vai morar com a mãe. Essa obra ela foi posteriormente, né, até adaptada como uma novela, que passou na TV Globo. A década de 70 foi um período, né, de grande consagração para a Lígia. O livro de contos, Antes do Baile Verde, de 70, recebeu o Prêmio Internacional de Escritoras na França. O livro, né, As Meninas, que foi publicado em 73, se tornou um dos seus mais importantes romances. Ele recebeu o Prêmio Jabuti. E em 74 ele foi adaptado para o cinema. E em 75 ele foi dirigido por Emiliano Ribeiro. A obra ela traça, né, um paralelo entre a vida de 3 pessoas que agitaram a juventude em um período conturbado da história aqui do Brasil. A consagração de Lígia ela veio, né, em 2001, quando ela recebeu o Prêmio Camões, que lhe foi entregue em 13 de outubro de 2005 durante a 8ª Cúpula Luso-Brasileira, realizada, né, lá na cidade de Porto, Portugal. A obra de Lígia ela apresenta um universo marcadamente feminino, embora, né, comprometida em documentar a difícil condição de vida, né, de uma sociedade frágil, né, nos centros urbanos, ela possui uma literatura engajada destinada a documentar a história trágica do país, como, né, a gente se lê em As Meninas. Algumas das obras de Lígia Fagundes Telles são Porão e Sobrado, que são 2 contos, né, de 1938, Praia Viva, contos de 1944, Ciranda de Pedra, que é um romance de 54, e Histórias do Desencontro, que é contos, né, de 1958. A nossa próxima autora é a Adélia Prado. Ela nasceu em 13 de dezembro, né, de 35, é mineira de Divinópolis. A Adélia, como ela é conhecida, né, a Adélia Prado, é uma poetista, professora, filósofa e contista brasileira ligada ao modernismo. Entre suas principais obras estão O Homem da Mão Seca, O Coração Disparado, O Pelicano, A Faca no Peito, dentre outros. Professora por formação, ela exerceu o magistério durante 24 anos, até que a carreira de escritora tornou-se atividade, né, central. Em termos de literatura brasileira, o surgimento da escritora, ele representou a revalorização do feminino nas letras e da mulher como ser pensante. Seu microfone. Ai, meu Deus, eu encostei aqui. Ela representou, né, a revalorização do feminino nas letras e da mulher como ser pensante. Tendo-se, né, em conta que a Adélia ela incorporou os papéis de intelectual e de mãe, esposa e dona de casa. A Adélia Prado ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura pelo conjunto da obra. O microfone. De novo, Marisa. Meu Deus. A Adélia Prado ela formou-se em filosofia em 1973 e acumulou vários prêmios ao longo de sua trajetória, entre os quais o Prêmio Jabuti de Literatura de 78 da Câmara Brasileira do Livro, com o livro Coração Disparado. A Adélia ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura pelo conjunto da obra. A Divinopolitana ela foi escolhida por unanimidade. Em 94, após anos de silêncio poético, né, sem nenhuma palavra, nenhum verso, ela ressurgiu com o livro O Homem da Mão Seca. Segundo a autora, o livro foi iniciado em 87, mas depois de concluir o primeiro capítulo, ela foi acometida por uma depressão, que bloqueou ela literariamente por um longo tempo. A Adélia, em decorrência, né, da importância literária, a obra de Adélia ela se tornou tema de pesquisa e trabalhos de mestrado e doutorado. Nosso próximo autor é Ferreira Goulart. Conhecido pelo pseudônimo de Ferreira Goulart, José Ribamar Ferreira nasceu no dia 10 de setembro de 1930, em São Luís do Maranhão. Ele foi, né, um dos criadores do neocentrismo, neoconcretismo e produziu obras em diversas áreas, como ensaio, tradução, biografias, críticas, arte e poesia. Goulart, junto a outros nomes como Bandeira, Tribuzzi,
Lago Burnet, Lúcio Teixeira, José Sarney, José Bento, entre outros autores, compunham um grupo literário disseminado para outros locais do Brasil por meio da publicação que apresentou o movimento pós-modernista ao Maranhão, a revista Ilha, que Goulart ajudou a fundar. De acordo com alguns críticos literários, Ferreira Goulart ele é o maior poeta brasileiro vivo. Isso se deve à sua prolífica produção em diversos campos artísticos ao longo de mais de 60 anos, nos quais o poeta pôde vivenciar e participar dos acontecimentos de maior relevância no que se refere à poesia do país. Ferreira Goulart foi um dos principais nomes da poesia concreta. Na época, ele morava no Rio de Janeiro e produzia um material bastante inovador. Um exemplo disso são os seus poemas gravados em placas de madeira. Em 56, ele foi um dos expositores de um evento concretista tido como o primeiro marco da poesia concreta no Brasil. Porém, 3 anos depois, Goulart ele se afastou dos concretistas para criar, ao lado de Hélio Oiticica e Lígia Clark, o movimento neoconcretista. Entre as principais características desse novo movimento estavam a subjetividade, a valorização de expressão, que se opunham às ideias do concretismo ortodoxo. No começo da década de 60, Ferreira Goulart ele acabou se afastando do grupo do neoconcretismo. Segundo ele, tal movimento acabaria com o vínculo entre a poesia e a palavra. Dessa forma, ele passou a fazer poesia com temas políticos e se envolveu com os centros populares de cultura. O nosso próximo autor é José Paulo Paes. O poeta José Paulo Paes nasceu na cidade de... José. Ué, amiga. Oi? A gente tá na dúvida agora se é José ou João, porque aqui tá João. Então não sei se eu errei ou se ela errou. Não, é José Paulo Paes, tá? Então, José? É José Paulo Paes. É porque deve ter errado na ordem de digitação aí. Foi na hora de passar pro slide. Perdão, gente, então é José. Poeta José Paulo Paes, ele nasceu na cidade de Taquaritinga, lá em São Paulo, no dia 22 de julho de 26. Posteriormente, além da poesia, ele se dedicou à tradução, à crítica literária e à produção de ensaios. Ele se integra igualmente ao grupo de que frequentava a livraria Ginone, no mesmo período em que publica seus textos no Vínculo Joaquim, dirigido pelo escritor Dalton Taveira, revista muito atuante na década de 40. Ao se mudar para São Paulo, onde ele começou a escrever como colaborador para os veículos Folhas de São Paulo, O Estado e São Paulo, o Estado de São Paulo, o Tempo, o Jornal de Notícias e revistas brasilienses, mas ainda atuando como químico, ele trava uma amizade com Graciliano Ramos, Jorge Amado e Oswald de Andrade. Aí ele também encontra Dora, sua futura esposa, a quem ele oferece o seu segundo livro, Cúmplices, editado em 1951, no qual ele acha seu próprio caminho. Ao ser analisada esta obra, ela é associada analogicamente ao trabalho produzido pelos poetas da geração de 45. Neste mesmo período, ele integra a antologia poética ao lado de Haroldo de Campos e Décio Pignatari, ícones do movimento. O poeta ele deixa definitivamente seu trabalho como químico em meados de 63, abraçando daí em diante, com paixão, o mercado editorial na editora Cultrix. Ao lado de Moçano Moisés, ele organizou o pequeno dicionário de literatura brasileira, lançado em 67 pela Cultrix. Ao aposentar em 81, ele passa a se dedicar às traduções de escritores gregos, dinamarqueses, italianos, americanos e ingleses. José Paulo ele edita em 89 a sua obra A Poesia Está Morta, Mas Eu Juro Que Não Fui Eu, através da coleção Claro Enigma, dirigida por Augusto Massi, e nos anos de 90 ele segue em seu ofício literário, publicando vários ensaios, vários poemas escritos para crianças, traduções e poesias. No livro Prosa Seguidas de Odes Mínimas, ele sublima um período doloroso da sua existência, quando a sua perna esquerda é amputada. O poeta morre em 98 em São Paulo, sem publicar em vida sua obra Sócrates, lançado postumamente em 2001. Nosso próximo autor e o último, o Manuel Barros. Ele nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916.
Era filho do capataz João Venceslau de Barros e Alice Pompeu Leite de Barros. Com 18 anos, né, ele faz uma pichação em um monumento com os dizeres "Viva o comunismo", em pleno governo Vargas, que se posicionava ideologicamente, né, contra a doutrina. A polícia segue atrás do autor e, para defendê-lo, a dona da pensão em que ele vivia informa ao policial que o criminoso em questão era autor de um livro. E nisso, o policial pede para vê-lo e a senhora lhe entrega a obra Nossa Senhora de Minha Escuridão. E após o incidente, né, Manuel nunca mais a teve de volta. Em 1937, ele publicou seu primeiro livro de poesias, Poemas Concebidos Sem Pecados. No mesmo ano, muda-se para o Rio de Janeiro, onde posteriormente se gradua com bacharel em Direito. E após o término dos estudos, né, ele publica em 42 seu segundo livro, Face Imóvel, e em 1946, Poesias. No decorrer de sua carreira, né, ele lança mais de 20 livros, dentre os quais se destacam Compêndio para o Uso de Pássaros, de 61, O Guardador de Águas, de 89, Retrato do Artista, Quando Coisa, 98, e O Fazedor de Amanhecer, de 2001. Além disso, né, ele recebe também os prêmios Orlando Dantas, de 60, Fundação Cultural do Distrito Federal, de 69, o prêmio Cecília Meirelles, de 98, e a Academia Brasileira de Letras, de 2000, e entre outros. Apesar de ter nascido fora do eixo das grandes capitais, ele possuía formação cosmopolita, tendo, né, viajado para Bolívia, Peru, Nova York. Além disso, ele revelava, né, grande familiaridade com a poesia modernista francesa. Em 2014, no dia 13 de novembro, ele veio a falecer, né, em Campo Grande, em decorrência de uma síndrome de disfunção múltipla de órgãos, passando, né, a posteridade como um dos maiores poetas brasileiros da história recente da nossa literatura. Bom, ai, gente, enquanto a Maria estava falando, eu deixei meu celular cair no chão e ele rachou toda a película. Mas espero que o celular ainda esteja funcionando corretamente. Então, eu vou discutir um pouco aqui sobre a questão do intimismo. O Júnior falou um pouquinho, né, sobre prosa intimista e tudo mais. No nosso país, no Brasil, a gente teve muitos escritores modernistas que adotaram o intimismo na prosa, como o Júnior mostrou, e também na poesia. Essa poesia intimista, que também pode ser chamada de introspectiva, são aqueles poemas que têm esse caráter mais íntimo, que expõem emoções do autor, ou então do eu lírico dos personagens, enfim. Para entender melhor aqui, então, eu também trouxe as características da poesia intimista, a exploração da alma humana, a introspecção, emoção e reflexão, a sensibilidade e musicalidade, conflitos pessoais do indivíduo, valorização do psicológico, questões espirituais e metafísicas, universo onírico, ou seja, sonho, e a exploração do consciente e do inconsciente. A gente escolheu falar da Cecília Meirelles aqui porque ela foi a responsável por consagrar e por popularizar essa literatura intimista, introspectiva, que foi o que acabou se tornando assim, uma marca da literatura feminina, como a Clarice Lispector, por exemplo, né, que a gente viu agora há pouco. Então, eu já ia ler aqui, mas de certa forma acho que eu já falei. A Cecília, ela foi uma escritora modernista que foi responsável por consagrar e popularizar a literatura intimista e introspectiva. Ela esteve ao lado de grandes nomes, entre eles Vinícius de Moraes, no principal grupo de poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Embora cronologicamente vinculada ao movimento, ela trilhou caminhos próprios ao apresentar uma poesia intimista voltada para dentro do ser humano, reflexiva e marcada por uma profunda sensibilidade. Então, vou falar um pouquinho sobre ela. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em novembro de 1901, e ela foi criada pela avó porque o pai dela morreu quando ela tinha... Não, o pai dela morreu 3 meses antes de ela nascer, e a mãe dela morreu quando ela tinha 3 anos. Inclusive, geralmente nas obras dela, se você for reparar, ela transmite uma ideia de que tudo é efêmero, assim, como sentimento, por exemplo. E acredito que isso porque desde muito nova ela sofreu essas grandes perdas na vida dela. Ela começou a fazer poesia com 9 anos de idade, muito, muito jovem. Ela concluiu o curso primário em 1910, onde eu tirei isso? 1910,
E futuramente ela se tornou professora com 18 anos de idade. Ela publicou Espectros, que foi a primeira obra de caráter simbolista dela. Com 21 anos, ela se casou, mas o marido dela, ele tinha depressão e ele acabou se suicidando, então, em 1935. Então, mais uma grande perda na vida dela. Mas 5 anos depois, ela se casou de novo e acabou tendo 3 filhas. Ela não, eu falei que ela se tornou professora, né? Mas ela não ficou só como professora, ela trabalhou também como jornalista numa época e ela escrevia, inclusive, sobre educação. Ela se tornou muito famosa no mundo todo porque as obras dela foram traduzidas em muitas línguas e muitos idiomas, e aí ela também acabou ganhando diversos prêmios. Deixa eu ver se eu falei tudo. Aqui. Então, aqui temos algumas das suas obras. Algumas mesmo das principais, porque tem bastante. Então, Espectros, que foi a que eu citei, Criança, Meu Amor, de 1923, Nunca Mais, 23 também, Poema dos Poemas, Baladas para El Rei, 1925, O Espírito Vitorioso, de 29, Saudação à Menina de Portugal, de 1930, Batuque, Samba e Macumba, de 33, A Festa das Letras, de 37 e Viagem, de 1939. Bom, ela produziu muitas obras poéticas, todas com uma linguagem assim mais simples, lírica, filosófica, com muita sensibilidade, tanto que a presença do simbolismo nela está justamente nesse afeto pela poesia intimista. É uma poética que vai valorizar o estado solitário do eu lírico, aquele olhar para dentro de si, digamos assim, as suas emoções mesmo. E essa jornada ao interior, ela fica muito nítida nesse poema aqui que eu trouxe para vocês, ele se chama Lua Adversa. Então, eu vou ler ele aqui primeiro. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário, que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém. Tenho fases, como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E, quando chega esse dia, o outro desapareceu. Eu achei lindo esse poema. E o que ele faz justamente comparar as fases do amor, do eu lírico, com as fases da lua. Eu não sei porquê, mas quando eu li ele, eu lembrei daquela música Mulher de Fases. Deve ser porque repete muito a palavra fases. Mas tem tudo a ver, na verdade, né? E, enfim, ele mostra aqui que o encontro, ele só se sustenta pelo desejo de estar junto desses amados. Tem essa ideia de querer estar sozinho, mas ao mesmo tempo precisar de alguém. Aqui onde ela diz, tenho fases de andar sozinha, tem fases de vir para a rua. Tem essa questão do adverso, porque adverso significa o contrário. Então, isso de estar só e ao mesmo tempo querer alguém é todo um paradoxo que existe aí. O eu lírico nesse poema, ele fica recluso, igual a lua minguante, mas depois ele aparece como a lua cheia e é inverso a pessoa amada, então não consegue ser inteiramente de alguém, nem nas fases que vem pra rua. Só que eu, pensando bem, eu pensei que, assim, não quer dizer que nunca se entrega inteiramente. É porque na fase que está com alguém se entrega inteiramente, mas depois não. Enfim, esse é um poema modernista, então ele apresenta versos livres, liberdade na escolha de palavras, síntese na linguagem, parágrafos curtos, a busca da linguagem brasileira, e ele tem essas características intimistas que eu já disse, então não vou repetir por causa do tempo. Mas é isso, e aqui estão as nossas referências. Vamos direto para o próximo grupo e a gente comenta no final para não se atrasar, tá bom? Julinha, por favor. Eu vou começar a apresentação, só um minutinho.
É isso, aí eu não tô nem Só um podendo abrir o minutinho, pessoal. Tem microfone. um Não vai probleminha parar. aqui com o Meet. Não, acho que. Nossa, tadinha.